Olha, e a gente vai avançar um pouco no tempo, avançar 20 anos no tempo para relembrar uma outra tragédia. Dessa vez, em 2009, mais uma vez, o número 9 aparecendo nessa lista, nesse levantamento que a gente fez aqui de momentos marcantes, tragédias marcantes. E neste caso, uma obra que foi feita para beneficiar a população, a barragem Algodões, e realmente transformou positivamente a vida daquelas comunidades. Porém, em 2009, ela se rompe e provoca uma grande tragédia na região norte do estado, que nossas equipes acompanharam de perto. Consegui subir aqui com vocês. Eu consegui, né? Eu consegui. Então bora. Os bombeiros estão ali já com a lancha no rio. E tem 3 pessoas daqui, que é da família da gente, que está desaparecido do outro lado. Ninguém não sabe se eles subiram no morro, ninguém não sabe se... Deus ajude que a água não tenha levado elas, né? Eu também tenho um sobrinho e uma mulher e uma menina também que ninguém sabe, está do lado de lá, ninguém sabe se eles estão vivos ou se estão no morro. Cerca de 50 metros de paredão foi levado pela água. As pedras da construção do paredão ficaram no leito do rio e a correnteza, até o momento, é muito forte no rio Pirangi. A imagem é impressionante. Tudo que havia abaixo da barragem foi levado, foi destruído. Um fato para o Piauí jamais esquecer, e a gente lembra, nós que fizemos a cobertura desses fatos, e desse especialmente do rompimento da barragem de Algodões, né, a gente lembra de muitos relatos dos sobreviventes, pessoas que se agarravam a árvores, agarravam seus filhos, se agarravam a qualquer pedaço de tronco para sobreviver durante aquela enxurrada, quando a água passava devastando tudo, um saldo de 7 pessoas mortas, e que até hoje algumas famílias ainda esperam indenizações. Logo, pouco tempo depois, nós enviamos uma equipe de reportagem, a Indira, inclusive, foi lá, Cocal, e viu, um ano depois, eu acho, né, Indira? Você esteve lá e viu que as coisas continuavam naquele cenário de muita tristeza, de muita comoção, de muita saudade, de muita expectativa de que alguma coisa pudesse acontecer para a vida das pessoas voltar um pouco ao normal. Nádia, eu voltei lá um ano depois e o cenário ainda era devastador. Isso me impressionou muito. Eu passei semanas revendo aquelas imagens na minha memória, porque tudo isso que você vê hoje só tem pedra, tinha casa, tinha balneários, tinha plantações. Lá era Animais, realmente, né, uma A comunidade. vida das pessoas. 20, 30 quilômetros depois, a água passou também, ainda com muita velocidade, e muitas casas foram destruídas. A gente chegou lá um ano depois e ainda viu imóveis destruídos, móveis pendurados. Uma situação muito triste, principalmente para aquelas pessoas que moravam lá e ficavam com toda aquela lembrança e com os efeitos daquilo. Essas pessoas foram transferidas para conjuntos residenciais, eles perderam as casas que eles tinham e tiveram que morar em casas pequenas. Eles não tinham mais plantação, eles não tinham mais identidade, eles não tinham mais vida. E aumentaram os índices de depressão, de alcoolismo, de infarto, de problemas cardíacos, de todo tipo de problema de saúde, todo trauma psicológico ficou ainda nessas comunidades, e por mais que a gente acompanhasse tudo aquilo, é um trauma que não vai se apagar jamais. Em 2009... A gente teve, pois não, só para complementar, porque recentemente a gente fez reportagens a respeito, relembrando
essa tragédia lá em Algodões, e até hoje as famílias continuam com esses traumas, frequentando psicólogos, precisam de apoio realmente para o equilíbrio mental. Tem corpos que até hoje não foram encontrados, né? Para avançar até hoje nem vão. E nesse momento, revirando o arquivo, eu me lembrei de uma situação muito particular e muito interessante que a gente registrou nessa matéria de 1 ano de Cocal. Tinha uma senhora que morava num trecho mais alto de uma comunidade bem distante, 20, 30 quilômetros de lá, e essa senhora morava numa casa imensa, e os filhos dela moravam fora, ela morava sozinha, e diziam: mamãe, para que a senhora construiu essa casa tão grande? Ela dizia: um dia eu ainda vou precisar. E essa história ficou: um dia eu ainda vou precisar, e ela tinha uma casa enorme, realmente. E a casa era num morro. Quando chegou a notícia de que a barragem tinha rompido, eles tiveram um intervalo de 6 horas até a água chegar nessa comunidade onde ela morava. Deu tempo, então, ela chamar todo mundo que morava lá perto. Essas pessoas subiram e se abrigaram todos na casa dela. E ela ficou meses com essas famílias abrigadas na casa dela. Foi a única casa da comunidade que se salvou. A escola foi destruída, a igreja foi destruída, o posto de saúde foi destruído. O único imóvel de toda aquela comunidade rural que se salvou foi a casa dessa senhora. E ela disse que realmente era a missão dela salvar todo mundo. E 2009, um ano marcante aí para a comunidade lá de Cocal, ano marcante aqui para Teresina também, porque nós tivemos a grande cheia do Rio Poti, uma das cheias registradas importantes que aconteceram aqui em Teresina. A gente vai ver algumas imagens para exemplificar um pouco o que nós estamos falando aqui e o que você em Teresina certamente se lembra, afinal de contas não faz tanto tempo assim, Avenida Raul Lopes, ali na altura do shopping Riverside. Aí foi um dos momentos em que a avenida já estava até menos obstruída, mas nós tivemos momentos até mais complicados. Você vê lá ao fundo, a água tomando de conta, o rio transbordou, as margens foram arrancadas, o trânsito naquela região ficou impossível e o resultado também das águas transbordadas, das famílias que perderam seus pertences, tentando tirar o que sobrou. Um momento de muita dificuldade para todos os teresinenses, esse de 2009. A população de Teresina não imaginava que pudesse se deparar com esse problema de novo depois da enchente de 1985, quando foi feita algumas obras aqui na capital para proteger as comunidades, principalmente da Zona Norte, que eram as primeiras afetadas, onde havia ali do encontro dos rios para o centro da cidade, as enchentes aconteciam mais fortemente. E essa cobertura, Joel, se eu lembro bem, ela foi destaque durante quase 15 dias nos telejornais do SBT, com flashes ao vivo, mostrando a dimensão que na região Nordeste ganhou a enchente de 2009 aqui em Teresina. E essa força que a água do Poti chegava a Teresina, já anunciada com antecedência pela Chesf, de que iria chegar, sinal de que chovia muito nas cabeceiras do rio no Ceará, e até hoje é discutida, depois dessa grande cheia, ficou sendo discutida a construção da barragem de Castelo, poderia represar as águas do Poti e evitar que acidentes graves como esse acontecessem. No entanto, até hoje, a barragem não foi construída. Se acontecer novamente uma grande cheia, nós provavelmente vamos ver essas cenas repetidas. Até lá, se a barragem não for construída, mas você vê a situação em que ficou a cidade, rio e cidade se misturando, comprometendo a vida de muitos teresinenses. E olha o nível que estava o Rio Poti, ele estava praticamente chegando no nível da ponte. Né? Então, realmente são cenas inesquecíveis para nós que cobrimos. Olha aí, ó, a descida ali... comprometido o acesso totalmente à ponte. Né? E da Avenida dos Ipês, ó, tudo tomado por água e água no teto das casas. Realmente foi crítico esse período. E além dessas casas ficaram submersas, mesmo aquelas que não ficaram, teve uma série de locais, né, onde ficaram, as pessoas ficaram ilhadas, não tinha acesso. Mesmo, por exemplo, a região da Santa Maria, eu lembro que tinha uma prima que morava lá, ela não tinha como passar porque a água tinha tomado o caminho inteiro, a Avenida Poti, que hoje existe lá, a água tinha tomado por completo aquilo ali. Então quem tinha que ir para a região da Santa Maria não podia ir pelo Poti Velho, tinha que dar uma volta lá pela região ali da Pedra Mole, Nova Teresina, ali, para conseguir chegar, porque realmente a água tomou tudo ali naquela região. A gente está falando de Teresina, mas na calha do Rio Poti, no interior do estado também, outros municípios sofreram sérias consequências e ficaram, inclusive, desabastecidos em alguns momentos de alguns alimentos e de água potável. Olha, a gente fala sobre essa tragédia natural que se abateu sobre Teresina e sobre essas cidades que o Thiago lembrava agora, mas Teresina também viveu um outro momento bem complicado que o Thiago Melo vai narrar para a gente agora. Quem não lembra quando a rua Simplício Mendes afundou, hein? A rua simplesmente afundou, gerou-se um buraco lá, e nós temos um colega aqui na bancada que morava lá próximo, Joelson Jordani, deve se recordar bem disso. Imagens são impressionantes porque também não dava para se imaginar que a rua fosse chegar a esse estado que você está vendo aí nas imagens. Afundou a rua, comprometeu as casas, muitas destruídas, precisou ser isolada a rua,
porque não se sabia a dimensão, a gravidade, se isso podia piorar. Havia muita dúvida sobre o que teria feito essa destruição toda que você está vendo nas imagens do arquivo da TV Cidade Verde, lá na rua Simplesmente. No centro da cidade foi aberto um poço, num imóvel, lá numa das casas, e esse poço atingiu as rochas, e essas rochas protegiam uma caverna subterrânea, que existe em boa parte do centro da capital. O terreno cedeu para preencher essas cavernas e aí destruiu casas, muito desespero na época, muita preocupação sobre quando as famílias poderiam voltar para essa região, e nós estamos falando de uma região que é centro de Teresina. Isso aí foi em dezembro de 99, eu lembro muito bem da transmissão ao vivo da TV Cidade Verde, mostrando o sufoco que aquelas famílias, muitas delas que perderam as suas casas, ficaram meses morando em hotel, esperando uma solução para esse problema. Foi realmente chamou muita... Depois de um tempo, essas casas foram todas demolidas, e a imagem que ficou depois foi de um cenário de devastação mesmo, aquelas áreas abertas provocadas pela destruição. Tudo por causa da abertura de um poço sem a devida orientação técnica. E esse fato, inclusive, levou a órgãos da área, do setor hídrico, a ter um rigor maior na liberação de licenças para perfuração de poços, nessa região que fica aí entre os rios Parnaíba e Puti, pela natureza geológica da área, com fissuras no subsolo, que provoca a causa maior desse desmoronamento lá na Simplício Mendes. Inclusive, isso foi em 99, em 2009 teve um caso parecido que aconteceu ali na região do bairro Cabral, na rua Francisco Mendes, não é isso? Francisco verdade. Mendes. E que aconteceu também isso, e pesquisadores foram solicitados pelo Poder Público para analisar essa região que o Elivaldo estava falando aí, entre os rios Poti e Parnaíba, encontraram diversas falhas geológicas lá que estavam levando a esse tipo de problema que foi registrado em 99 e agora em 2009. Que fica no bairro Cabral, no bairro Cabral, Zona Norte. Cabral, perto do Tribunal de Justiça, por ali isso, também, que surpreendeu eu estive lá, conversei com alguns moradores, não foi da mesma magnitude, né, desse de 99, mas também teve muito problema, as pessoas tiveram que sair de casa com receio de que realmente pudesse acontecer alguma coisa, né, que a gente fala que quase uma tragédia, mas não chegou a ser. Ficou. E o socorro gente, foi feito às coincidência, famílias. Né? 9 de novo. 99 e 2009. 9 de novo. Esses anos são complicados no nosso arquivo da TV Cidade Verde. E essas quase tragédias lembram a gente de uma outra que teve, que foi quase uma tragédia, que foi a queda do teto do Ginásio Verdão no dia do show do Roberto Carlos. Aconteceu lá. Acho que o Elivaldo lembra disso. É verdade, Francisco, aquela imagem do teto do Verdão surpreendeu a todos. O Brasil inteiro ficou chocado ao ver de forma surpreendente como o teto de um ginásio de esporte desabou daquela forma. Foi uma chuva forte no final da tarde de 22 de janeiro de 1995. Caíram placas de outdoors, coberturas de postos de gasolina, telhados das casas, mas a imagem mais forte é mesmo a do teto do Verdão, no centro de Teresina, que desabou. Os músicos e técnicos da equipe do cantor Roberto Carlos haviam acabado de sair preparando o show. O show seria à noite e, por sorte, não havia ainda ninguém no Verdão na hora do desabamento. A tragédia pôde ser evitada. Olha, a gente já viu aí algumas imagens e agora a gente vai ver esse fato narrado pelas lentes da TV Cidade Verde nesse ano de 1995. Ginásio Verdão, que há muito tempo se ouvia que estava comprometido. No momento da tempestade, era preparado para o show de Roberto Carlos. Poucas horas antes do espetáculo, a cobertura caiu e ficou tudo destruído. As vigas de metais se apoiaram nas colunas de concreto. A parte que cobria o centro da quadra desabou em cima das mesas reservadas aos fãs do cantor. Os equipamentos, quase todos danificados, são retirados com muito cuidado. Na hora da passagem do som da orquestra, então a gente, na hora que começou a chuva, a gente retirou eles do palco momentos antes de cair o teto. Então eu fiquei em cima do palco tentando visualizar a equipe para começar a sair todo mundo, e de repente foi uma onda, né? O teto veio abaixo, só deu tempo de sair correndo, pular de cima do palco. Acho que foi Deus ali mesmo que tirou a gente do local. E realmente que isso sirva de alerta, entende, para as autoridades competentes em relação à construção de muitos ginásios aí pelo Brasil, que eu acho que tem que haver realmente uma preocupação maior em relação à margem de segurança dessas construções, porque afinal de contas essas construções abrigam às vezes multidões, um número muito grande mesmo de pessoas. Então é preciso que haja uma responsabilidade muito grande em relação
a margem de segurança dessas construções, entende? Porque, tá certo, foi um vento muito forte, uma chuva muito forte, mas não foi um furacão. Os mais jovens não se lembram disso, mas o teto do Verdão desabou, sim, no dia 22 de janeiro de 1995, e o rei Roberto Carlos, dando graças a Deus e todos nós, que foi antes do show, ninguém se feriu gravemente. Foi uma imagem impressionante. No centro da cidade, muita gente testemunhou uma chuva de granizo no mesmo dia, ventos muito fortes, e as imagens da TV Cidade Verde mostram como foi grave esse episódio. Estou sabendo que você esteve lá, olhando. Já acompanhei, eu estive lá no ginásio Verdão, na época com 15 anos de idade. Na época, né? E dava para ver pelo portão do Verdão aquela imagem impressionante dessa preparação para o show que de fato não aconteceu. As mesas todas destruídas, o palco destruído, os instrumentos, os equipamentos, eram imagens realmente muito fortes. São imagens, na verdade, que não saem da nossa cabeça. Mas tem muitos episódios e investigações, inclusive, que a TV Cidade Verde teve um papel determinante, trazendo os fatos e mostrando fragilidades também. Quem não se lembra do dia em que um determinado repórter se vestiu de médico para entrar e mostrar a fragilidade dos hospitais? Quem será esse repórter? Teve também episódios em que as reportagens da TV Cidade Verde foram determinantes para mudar o rumo de investigações. É o que a gente vai ver daqui a pouco, depois do intervalo.